Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nosso meio e que nós possamos continuar sentindo a presença do Espírito Santo, que já se faz presente aqui através dos louvores, através das orações, e na certeza de que nesta noite o Senhor quer nos falar, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir aquilo que vem do trono de Deus. Eu peço a Deus que cada um, como diz o pastor, esteja desarmado para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. E como é um aniversário, como diz a irmã Poliana, né? A irmã Poliana perguntou se a gente vai comemorando, vai ficando... Como que ela falou? Eu sei que eu me perdi quando ela perguntou, mas eu sei de uma coisa, que a cada aniversário nós vamos ficando mais velhos, né? E quando vamos ficando mais velhos, estamos chegando mais perto do Senhor. Por quê? Porque se o Senhor não chegou até aqui, mas eu posso estar bem próximo dele, né? Ele pode vir me buscar. Então eu tenho que aproveitar os pequenos e grandes momentos na presença dele. E eu sei que este é um momento de alegria, porque nós estamos aqui para ouvir da palavra de Deus. O tema é ensinando a mensagem do reino. E a divisa encontra-se em Atos, que a irmã Priscila já leu, 28, 31. Porém, eu vou fazer uma mini síntese, mas muito pequenininha, do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Para que nós possamos entender o que Paulo vem falar lá no último versículo. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Ele conta a história dos apóstolos. Porém, logo nos 3 primeiros versículos, nós vamos ver o que acontece ali. Então eu gostaria que o Silvinho colocasse para mim e os irmãos também abrissem a Bíblia. Vamos nos colocar de pé, vamos ler, depois vamos sentar e acompanhar quando eu pedir outros versículos, tá bom? Silvinho, de 1 a 3, por favor. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Obrigada, Patrícia. Amém? Em meu livro anterior, Teófilo, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra. É adiante desta palavra, Pai Santo, que nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração. E neste momento, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor, te pedindo, Pai Santo, para ser um instrumento vivo em Tuas mãos, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Teu Santo Espírito me use, não segundo o meu querer, mas segundo a Tua vontade, para que possa falar do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre cada um dos seus apóstolos e que ainda vive e reina, e através dele nos dá o discernimento da Tua palavra, e ele se faz presente em cada um de nós. Por isso eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando no nosso coração nessa noite,
para nós entendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, assim como o Senhor quis de Paulo. Muito obrigado, meu Deus, pelos irmãos que aqui estão. Eles não vieram por acaso. O Senhor os trouxe porque o Senhor sabia e conhece cada um dos corações aqui nesta noite. Nós te rendemos graça e te pedimos, Pai, fale ao nosso coração, nos desarmes para que possamos entender a Tua palavra e que nós possamos ser confrontados em amor, que nós possamos sair daqui de maneira diferente da qual entramos, não para nos agradar, mas para Te servir e agradecer por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. É o que nós Te agradecemos, não por mérito, pois nós não merecemos, mas em nome do Teu Filho amado, que vive, reina e reinará para todos sempre. Amém. Podei-vos assentar. Esse livro, ele é histórico, mas ele se dá logo após os evangelhos. Os evangelhos, eles narram a vida do Senhor Jesus Cristo, o nascimento, o crescimento, o ministério, a morte, a ressurreição. Então os evangelhos, eles vêm nos falando da vida de Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele fez tudo o que o Pai o ordenou que fizesse. Como filho de Deus, ele obedeceu todas as ordens. Porém, nesse livro de Atos, logo no capítulo 1, pedi ao Silvio que coloque novamente o versículo 1, para que nós possamos meditar só um pouquinho. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Lucas estava dizendo que lá no Evangelho, ele tinha escrito tudo que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Ensinar a quem? Aqueles que depois da sua morte iria dar prosseguimento aos ensinamentos que ele estava dando. Que era quem? Os apóstolos, certo? No versículo 2, Silvinho, por favor. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter instruído por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Jesus era homem, mas o Espírito de Deus estava nele. E toda vez que ele ia pregar, que ele ia falar, ele não falava por ele só. Ele primeiro falava ao Pai, e depois que ele falava ao Pai, é que ele praticava as suas obras. Se fosse cura, se fosse libertação, o que fosse, ele não fazia por ele sozinho. Toda vez ele ia, orava, falava ao Pai. E no número 3, e ali diz que ele havia escolhido os apóstolos. E aí no número 3 diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muita prova indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino. Como pode isso? Como pode isso? Nós, às vezes, vemos esse alto de Páscoa, não é? E ali naquele alto de Páscoa, a gente vê tudo que Jesus fez. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez, né? E aí Jesus é julgado, Jesus é crucificado, Jesus é morto. Mas só que Jesus, ele não parte de imediato. Ele ainda fica aqui na face da terra por quantos dias? 40 dias. Sabe por quê? Porque nesses 40 dias, ele continuou fazendo aquilo que ele havia ensinado. Porque muita gente ficou duvidando. Será que ele vai voltar mesmo?
Será que ele vai fazer reinar aqui o reino que ele falou que veio fazer? Não. Alguns ainda ficaram na dúvida, mas Jesus, durante 40 dias, ele fez aparições para os seus apóstolos, aparições, cura e muitas outras coisas, nesses 40 dias que ele esteve aqui depois da morte. Só que ainda nesse capítulo, no capítulo 1, cadê meu óculos? Me perco com ele. No capítulo 1, no verso 6 diz assim: aqueles, pois, que haviam se reunidos, perguntaram dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o teu reino? O Senhor morreu, voltou, o Senhor falou que ia voltar, mas é agora que o Senhor vai instalar o reino? Aí Jesus dá uma resposta para eles e diz assim: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu poder. É como se Jesus estivesse dizendo: tenha calma, acredite no que eu falei para vocês. Eu estou indo para o meu Pai, preparar um lugar para todo aquele que crer na minha palavra, nos meus ensinamentos, em tudo aquilo que eu fiz, para provar a cada um que eu sou o Filho de Deus, que veio não para esse reino, mas para o reino celestial. Todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim. E aí ele diz o seguinte, quando ele está falando isso, né? Ele diz assim no versículo 8, Silvinho, por favor, versículo 8: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, naquele momento, sabe o que acontece? Jesus promete para aqueles discípulos e para cada um de nós aquilo que ele havia prometido lá no Evangelho: se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que essa. Se vocês crerem, vocês terão o mesmo poder que o Pai me deu. E aí, quando ele está falando isso, que ele diz que descerá o Espírito Santo sobre cada um e que seremos testemunha, né? Desde a Judéia até os confins da terra. Quando ele está falando isso, o que acontece? Ele começa a subir. E quando ele começa a subir, ele fez essa promessa de que enviaria um que seria o nosso Consolador, o nosso advogado, e que todo aquele que cresce naquilo que tinha acabado de ver, iria receber o poder do Espírito Santo. E quando ele vai subindo, ele dá essa ordenança, mas ele diz: olha, vocês não saiam daqui. Estavam em Jerusalém. Não saiam daqui, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Lógico, evidente, demorou um pouquinho para o Espírito Santo descer, mas eles permaneceram ali. E o Espírito Santo veio e desceu. E quando desceu, nós sabemos que havia tudo quanto é, como fala, idiomas ali no meio. Mas quando o Espírito Santo desceu e Pedro começou a falar e os outros discípulos começaram a falar, aquelas outras línguas começaram tudo a entender na sua própria língua e começaram a ficar admirados. Por que isso? Porque o Espírito Santo veio e falou diretamente a cada um, de forma que todos entendessem aquilo que estava sendo falado. E aí a gente vê no capítulo 2, tá? Que ocorre ali o batismo do Espírito Santo, começa a igreja em Jerusalém. Os apóstolos receberam o poder e saíram para pregar aquilo que havia sido ensinado por Jesus,
para que todos aqueles que crescem no Senhor Jesus fossem salvos. E aí começa a igreja, começa a expandir a igreja. E aí no capítulo 2, no versículo 21, nos mostra aí João: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que isso? Porque ali, naquele local, existiam os judeus. Eles acreditavam em Deus, mas o Deus Criador, não o Deus da promessa. Só que Jesus veio, morreu e mostrou para todo mundo que todo aquele que cresce nele seria salvo. E Pedro começou a falar, começou a pregar. No versículo 1, no capítulo 2, versículo 21, quando ele está falando ali, ele está falando para o povo todo. Ele diz: olha, Moisés já falou dessa promessa, Joel já falou dessa promessa, outros profetas falaram dessa promessa, Davi também falou dessa promessa, e agora se cumpre. Esse é o Jesus. Todo aquele que crer nele, invocar o seu nome, será salvo. Por isso nós estamos aqui hoje, porque nós cremos no Senhor Jesus, mesmo sem tê-lo visto. O Senhor Jesus, lá em João, quando ele está despedindo dos seus apóstolos, ele diz: Pai, eu oro por esses, mas eu oro por todos aqueles que ainda virão e crerão sem nunca me terem visto. E esses somos nós. Nós estamos aqui porque cremos no Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio na face da terra com um único propósito: de ligar o homem ao seu Criador. De ligar o homem ao seu Criador. E aqui nós vamos entender também que quando começa a expansão da igreja através dos apóstolos, a igreja começa a crescer. Começa com 120, depois vai para 3.000, numa pregação 5.000, e começa a expandir. O evangelho começa a expandir, a igreja começa a crescer. Mas não era por acaso, era porque estava firmada na palavra de Deus, e estava também sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqueles que ali estavam no início do evangelho sabiam que eles eram um canal de bênção. Eles sabiam que o Espírito Santo atuava na vida deles. Aquele mesmo Espírito Santo que atuava na vida de Jesus estava na vida deles. E com as suas mãos, quando eles impunham as mãos sobre os doentes eram curados. Quando eles impunham a mão sobre o morto, até o morto ressuscitava. E assim a igreja ia crescendo. E esse mesmo Espírito Santo, ele está no nosso meio. E nós, eu e cada um de nós que aqui estamos, somos morada dele. Porém, o pastor pela manhã, não sei se foi domingo à noite ou se foi pela manhã, ele disse que muitas das vezes nós não reconhecemos que somos morada do Espírito Santo, e às vezes deixamos o Espírito Santo como um inquilino. Sabe o que é inquilino? Aquele que não tem morada permanente, só quando eu preciso, né? Ou eu quero permanecer por um período, e depois eu desfaço. Eu desfaço do Espírito Santo. Só que há uma promessa: se o Espírito Santo estiver em nós, e nós estivermos firmados na palavra de Deus, convicto do Deus ao qual servimos, nós temos o poder que nos é dado através do Espírito Santo para podermos fazer todas as coisas que o próprio Senhor Jesus fez e nos ensinou. Mas sabe, às vezes nós começamos a trocar valores. De que forma? Jesus te usa. Você é capaz de orar por alguém e alguém ser curado, porque naquele momento o Espírito Santo precisava usar alguém para curar aquela vida, alguém para libertar aquela vida. E aí você se enche de glória, e o Espírito Santo não pode mais tomar conta de você,
porque a tua carne fala mais alto. Enquanto o Espírito Santo, ele quer dizer sim para cada um de nós: eu quero te usar, eu quero fazer de você um canal de bênção, mas se firme na minha palavra, me deixe fazer morada em tua vida. E aí a gente começa a ver que a igreja crescendo, começa a perseguição. E aí a gente imagina, que perseguição é essa? Era a perseguição dos próprios judeus contra os cristãos. Manina, não estou entendendo. Os judeus, eles eram criados debaixo dos 5 livros das leis. Eles entendiam dos 5 livros das leis, que são esses 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Está aqui na nossa Bíblia, no Velho Testamento. E aqui tem promessa do Messias. Aqui tem a promessa de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eles não queriam perder as posições deles. E aí eles passaram a perseguir os cristãos. E quem eram os cristãos? Era aquele que reconhecia Jesus como Messias e Salvador. E aí começou aquela perseguição. E dentro daquela perseguição, quando Pedro e João estão ali perante o Sinédrio, estão ali falando maravilhas, eles vão ser julgados e vão ser presos. Quando, de repente, um daqueles grandes dos Sinédrios reconhece o que estava acontecendo ali e diz o seguinte, 5:34. Só estou dentro do livro de Atos, tá? Estou dando uma viagemzinha para chegar lá no final. 5:34. Um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, representados por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados dali por um momento. Quem era esse Gamaliel? Um mestre da lei. Quem conhece a história de Paulo, sabe que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia as leis, ele sabia de Deus, sabia das suas promessas. Ele quem? Paulo, né? Mas vamos chegando lá. E aí, no versículo 38 e 39 desse mesmo capítulo: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Olha o temor de Deus aí em Gamaliel. Ele não tinha o temor do Espírito Santo, porque ele não se converteu a Cristo, mas ele sabia quem era Deus. E com Deus a gente não luta. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos convence que nós estamos em pecado, precisamos de mudança de vida, nós temos que ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo e mudar as nossas atitudes. Não era estar na igreja ouvindo a palavra de Deus e continuando da mesma forma, mas mudar as nossas atitudes. E aí, aqueles homens são soltos. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Os discípulos poderiam ter falado isso ali naquela hora, mas nós podemos falar. Quando o Espírito Santo quer nos usar, nós não devemos temer nem ninguém nem a nada, porque nós temos alguém que luta por nós. Mas para ele lutar por nós, eu tenho que deixar ele atuar na minha vida. E aí, vou chegar no Paulo agora, que o Paulo, ele era discípulo de Gamaliel e amava perseguir
os cristãos. Tinha sangue nos olhos, não podia falar onde os cristãos estavam, que ele queria correr para lá. Mas correr para lá para quê? Para açoitar, para matar, para perseguir. Tanto que quando Estevão estava pregando a palavra de Deus, ele foi apedrejado. E as roupas, as vestes de Estevão ficou aonde? Junto a Saulo. E aí no capítulo 9, quando Saulo, com aquela sede de seguir aos cristãos, ele sai ali correndo e sabe que o pessoal tinha saído de Jerusalém para Damasco para levar o evangelho. Ele vai lá no Sinédrio, pede rapidamente licença para correr atrás dos cristãos, e quando ele começa a correr atrás do cristão, o que acontece com ele? Uma luz aparece e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí vou pegar a pregação do pastor hoje pela manhã, quem não veio, aproveita, tá? Porque domingo de manhã é para aprendizado, é para crescer. Porque me persegue. Quando esse me é pronome pessoal da primeira pessoa, né? E aí, quando Jesus fala, por que me persegue? Não estava perseguindo os apóstolos, estava perseguindo ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulo, anunciai a igreja, né? Anunciai aquilo que eu ensino para vocês. E os apóstolos estavam fazendo a vontade do Pai, que era levar o evangelho para toda criatura. E Paulo, ele estava perseguindo a Deus. E hoje pela manhã o pastor falou, ficou no meu coração, como ficou no coração de outras irmãs e outros irmãos que estiveram aqui no propósito de receber do Senhor a palavra, o seguinte: não importa onde você estiver, se você estiver no centro da vontade de Deus, pode se levantar quem quiser contra você, que não irá te atingir. Seja no seu emprego, seja na sua família, seja no seu bairro, seja em qualquer situação, não irá conseguir te atingir. Até na saúde física, na saúde emocional. Sabe por quê, irmãos? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando nós damos brecha, o inimigo quer fazer umas bobeirinhas aí para ver se pode aparecer, né? Mas se nós estamos firmados, nada irá nos atingir. Vamos passar por dificuldade? Vamos, mas nós sabemos em quem temos crido, sabemos quem está dentro do nosso ser. E aí, falo demais, minha hora está terminando, o pastor já deve estar olhando para mim, ansioso, né? Vou correr o máximo aqui, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que Paulo teve uma transformação, e nessa transformação, Deus, o Senhor Jesus diz assim: eu vou usar tudo que ele fez me perseguindo, ele vai sentir na carne agora, mas como uma nova criatura. E aí Paulo volta, ele estava num local, ele volta para o início da proclamação da igreja, e nisso ele vai sendo preso, ele vai sendo açoitado, ele passa por tempestade, ele passa por isso, ele passa por aquilo, mas em todo momento glorificando ao Senhor Jesus, porque ele sabia em quem ele cria, em quem estava no controle da vida dele. E muitas das vezes nós, como servos de Deus, dizemos que cremos no Senhor Jesus, mas qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa nos abala. Quer ver um abalo que nos dá? É quando a palavra de Deus é pregada e eu sou confrontada, mas não estou deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim. Aí sabe o que eu falo? Ah, não, vou ficar nessa igreja não, vou pular para outra. Ou então vou para o mundo. Enquanto o Espírito Santo, ele tira de dentro da sua palavra aquilo para dizer para você: filha, eu te amo, a minha morte por você não foi em vão, conserte a tua vida, não é aqui a tua casa,
A tua casa é lá na glória, junto ao reino. Eu subi para preparar o lugar para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas você precisa ter uma mudança de vida. Você precisa testemunhar a pessoa ao qual você serve. Às vezes nós estamos na igreja, servindo a Deus, mas sem falar com o nosso irmão dentro da igreja. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvindo de Deus que adultério é pecado, e a gente continua no adultério. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvindo do Senhor que fornicação é pecado, nós estamos na fornicação. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, murmurando por tudo, em vez de dar graças a Deus. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, mas com uma língua tão ferina, que matamos os outros com a nossa língua. Nós precisamos pedir a Deus: tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Porque onde eu estiver pecando, me corrija, me confronte. Me confronte. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero que o teu Santo Espírito faça em mim morada, e que todos aqueles que de mim se aproximarem sinta a sua presença. E nesta noite, o apóstolo Paulo, só para terminar, pastor, versículo 31. Versículo 28, 31. Um pouquinho antes, ele reúne todos aqueles que também criam no Senhor Jesus e fala uma palavra dura para eles. Alguns gostaram, outros não. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. E o que é luz na face da terra? O sol. O sol é luz. Mas o sol, ele derrete o gelo e ele endurece a massa. Assim é o nosso coração. Se nós ouvirmos a voz de Deus, colocarmos em prática, Deus nos dará um novo coração, um coração de carne. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus e permanecermos no nosso erro, o nosso coração vai ser endurecido, porque nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele diz ali no final: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento. Sabe por que isso? Porque ele estava preso. Ele estava preso domiciliar. Mas ele não podia sair de casa. Nós às vezes também estamos presos. Estamos presos no nosso serviço, na nossa casa, no nosso bairro. Mas a casa de Paulo, todos que entravam ali, recebia da parte do Senhor. E na nossa casa, como tem sido? Os nossos têm recebido do Senhor dentro da sua casa? Você tem falado do amor de Deus para todos da sua família? Você tem testemunhado ao Deus que você serve? Paulo era livre, mesmo estando preso. E às vezes nós somos livres e estamos presos por tudo aquilo que não nos libertamos diante da palavra do Senhor. Que nessa noite, aquilo que eu não falei, o Espírito Santo possa ter falado ao nosso coração, e que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar, e nos enviou o Espírito Santo para fazer morada permanente dentro de cada um de nós. Que o nosso coração esteja receptível para a palavra de Deus e para o mover do Espírito Santo. Amém? Pastor? E eu vou orar enquanto o pastor chega. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer pela Tua palavra. Eu quero Te pedir perdão se eu não falei tudo aquilo que o Senhor queria falar. Mas eu sei que o Teu Santo Espírito está trabalhando em nosso meio. E o Senhor falou a cada um de nós aquilo que precisávamos ouvir. Tenho a certeza e a convicção de que queremos sair daqui diferente, e que essa seja uma noite aceitável a todos aqueles que dizem crer no Senhor Jesus,
mas não o tenho como único e eterno Salvador. Senhor Jesus, que essa seja uma noite aceitável. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.